Moçada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, beleza, moçada? Já estão descansando aí porque é finalzinho de dia? Ou estão aproveitando esse finzinho de tarde, esse comecinho de noite para revisar o conteúdo do dia e para poder estudar? Hoje, moçada, eu estou fazendo uma aula experimental, sem muito compromisso. Trata-se da primeira aula de Geografia do Paraná. E isto, aquela que eu prometi para o mês de março. Não só prometi, como nós vamos cumprir, como estamos fazendo com todos os outros compromissos e cursos que nós havíamos anunciado para vocês. Pois bem, gente, vocês vão perceber, em primeiro lugar, que eu não tenho preocupação com o tempo. Eu vou dar o curso de Geografia do Paraná absolutamente sem pressa, como eu estou fazendo com os outros cursos. O que me interessa aqui não é ficar cumprindo hora aula, material, mas sim dar uma base para que vocês, quando quiserem, no momento que quiserem, consultarem um material sólido e de referência de Geografia do Paraná. Então vai ser um curso muito tranquilo. Eu vou começar analisando primeiro a região sul, para poder contextualizar o estado do Paraná. Depois da região sul, eu vou falar do estado do Paraná. Primeiro a gente vai analisar o território do Paraná. E para isso talvez seja necessário mais de uma aula. Eu pretendo analisar com vocês, depois do território paranaense, as mesorregiões paranaenses. Pelo menos as 10 principais mesorregiões do Paraná. Depois a gente vai falar dos aspectos físicos, o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia. E para vencermos esse quadro natural, talvez sejam necessárias várias aulas. Então, mais uma vez, eu não terei pressa alguma. Quando for necessário desenhar o mapa, eu desenharei. Quando for necessário localizar uma cidade, nós localizaremos. Quando for necessário fazer um perfil de relevo, assim nós o faremos. Também abordaremos a formação do território paranaense. Isso vai demandar um pouquinho de história. Não será a história do Paraná, mas sim um pouco de história por conta da formação do estado do Paraná. Depois disso, nós vamos olhar tanto o quadro humano, a população, as características, a formação, os imigrantes, as principais cidades. E, por fim, a economia do estado do Paraná, o extrativismo, a agropecuária, o comércio, a indústria, os portos, as rodovias e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando-se sempre que nós vamos fazer um curso aqui tranquilo, sem pressa, de forma que você tenha uma base sólida, uma consulta sobre a geografia do Paraná. Para isso, eu vou começar recomendando a leitura ou a consulta de 3 obras. Primeiro, o inesquecível Almanaque Abril, infelizmente foi descontinuado. A última edição é esta que eu estou em mãos, a edição de 2015. Uma excelente enciclopédia coligida em 730 páginas, lançadas anualmente. Uma excelente obra, eu tenho muito carinho. Foi muito fundamental para a minha formação, muito ilustrada, com dados precisos, com fontes precisas. Também vou recomendar a vocês
um livro de geografia do Paraná, um resumo. Veja que interessante, geografia física, humana e econômica do Paraná, do Yaroslav Wons. Gente, eu paguei nesse excelente livro R$10. A estante virtual, que é aquele sebo virtual, ele não me paga nada. Eu estou fazendo propaganda absolutamente de graça. Mas vale a pena você adquirir. É um livro em excelente estado de conservação, um texto muito conciso, um livro muito preciso, um livro de 200 páginas em que você vai ter um resumo da geografia do Paraná, quadro físico, humano e econômico, Yaroslav Wons. E por fim, o clássico, a base da geografia física do estado do Paraná, do famoso geógrafo que vai estudar, a sua vida será estudar a geografia física do Paraná, que é Reinhard Mach, né? Este é um clássico. É impossível falar de geografia do Paraná sem falar do Reinhard Mach, como a gente vai se referir. Um livro de mais de 500 páginas que vale a pena ser adquirido. Vejam, esta edição é da Estadual, da Editora Estadual de Ponta Grossa, novinha, também comprei na estante virtual. Então, feita estas referências bibliográficas, nós vamos começar então falando sobre aula 1, aula inaugural de Geografia do Paraná. Lembrando, mais uma vez, que é apenas uma aula inaugural experimental, uma degustação, como dizem os americanos, um flavor, né? Isso, uma degustação de como serão as aulas de Geografia do Paraná. Este belíssimo mapa é o mapa da região sul. Vocês percebem que cada estado tem uma coloração diferente, mas há várias tonalidades da cor principal para que a gente possa ver os municípios de cada estado. Por isso, então, você está observando aí um degradê, várias tonalidades de uma cor só. Em roxo, em lilás, o estado do Paraná, nosso objeto de estudo. Vamos começar a namorar o Paraná, apesar que nós teremos só uma aula de território paranaense. Veja que o Paraná tem um litoral muito pequeno para o Oceano Atlântico, seu limite com o Oceano Atlântico. Ele tem o segundo menor litoral do país, o menor é o Piauí, lá no Nordeste. Obviamente, quando eu não considero os recortes, como a Baía de Guaratuba, ao sul, próximo de Santa Catarina, e a maior recorte, que é a maior baía, a famosa Baía de Paranaguá, que abriga o maior porto do estado do Paraná e da região sul, o porto binacional, porque ele atende ao Brasil e ao Paraguai, que é o porto homônimo, o Porto de Paranaguá. Ok, pessoal? Vejam que o estado do Paraná faz limite a nordeste e a norte com o nosso estado, com o estado de São Paulo. Observe que separa o estado do Paraná do estado de São Paulo o rio Paranapanema, que por vezes é chamado no estado do Paraná de rio Itararé. Você percebe que a noroeste, a fronteira do Paraná, é com o Mato Grosso do Sul, né? Inclusive, São Paulo faz parte da região sudeste, o Mato Grosso faz parte da região centro-oeste. Então, em termos de regiões, o estado do Paraná, que está no sul do Brasil, ele faz fronteira com São Paulo, São Paulo, região sudeste, faz fronteira com Mato Grosso do Sul, região centro-oeste. A oeste, o estado do Paraná faz uma fronteira internacional com o Paraguai,
Note que aqui nós temos uma extensa represa, essa água represada do Rio Paraná. Este é o Rio Paraná, que faz a fronteira do Mato Grosso do Sul com o estado do Paraná, da região centro-oeste com o Paraná, mas a oeste faz do Paraná com o Paraguai, do Brasil com o Paraguai. Esta imensa represa é a água represada, da barragem de Itaipu, da usina hidrelétrica binacional, metade brasileira, metade paraguaia de Itaipu. Ok, pessoal? Já a sudoeste, a fronteira do Paraná, é feita com o território da Argentina, ou seja, é mais uma fronteira internacional, a sudoeste do Paraná. No sul e no sudeste do Paraná, a fronteira é feita com o estado de Santa Catarina, ou seja, mais um estado da região sul que é formada pelo Paraná, Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul, ok, gente? O maior estado é o Rio Grande do Sul, o segundo maior, com quase 200 mil quilômetros quadrados, é o Paraná. O Rio Grande do Sul tem cerca de 285 mil quilômetros quadrados. E o menor estado, com cerca de 100 mil quilômetros quadrados, é o estado que o Paraná faz fronteira sul e sudeste, que é Santa Catarina. Inclusive, parte dessa fronteira é feita pelo famoso Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu, que ao desembocar no Rio Paraná, nos dá um dos espetáculos mais belos da natureza brasileira e mundial, que são as Cataratas do Iguaçu, no município de Foz do Iguaçu. Ok, pessoal, então a gente fez aí um apanhado geral, uma localização geral, sem muito compromisso. Eu vou repetir, uma das primeiras aulas que a gente vai falar sobre o Paraná, efetivamente, vai ser sobre o território paranaense. E aí nós vamos localizar com mais detalhe. Eu vou desenhar à mão, na lousa, um mapa do Paraná, e aí a gente vai fazer alguns detalhamentos. Tudo bem, pessoal? Apresentei para vocês a região onde está o estado do Paraná, apresentei algumas localizações geográficas do estado do Paraná, mas hoje o objetivo é contextualizar o estado. Portanto, a gente vai falar um pouquinho sobre a região sul, ok? Vamos então revelar, já que se fala muito desta região sul, que ela tem uma qualidade de vida melhor, maior, vamos ver se isso é verdade? Então, eu coloquei uma série de dados bastante atualizados. Há também em lilás alguns números. Esses números mostram a posição da região sul em relação às demais regiões. Bem, mas vamos lá. Região sul, todo mundo sabe que ela é a menor região do Brasil em termos de extensão territorial, em termos de área, em termos de tamanho. Ela sequer tem 7% do território brasileiro. Então, entre as 5 regiões brasileiras, você se esqueceu? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, em termos de área, em termos de tamanho, o Sul é a 5ª maior região, ou se preferir, a menor região do Brasil. Tem cerca de 577 mil quilômetros quadrados, e não chega a 7% da área do Brasil. O Brasil, que é um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ok? Então, em termos de Brasil, a gente pode considerar a região sul como pequena. Ela é a menor região do país. Vocês viram no mapa que nós tínhamos ali vários tons da cor escolhida.
eu anunciei que isso representava os números de municípios. E aí o Sul já tem um número muito grande de municípios, em quase 1.200 municípios. Se você não se lembra, o Paraná tem 399. Olha lá, já a região Sul, 1.191. É a terceira região do Brasil em número de municípios, depois do Sudeste e do Nordeste. O Brasil que tem quase 5.600 municípios. A região Sul, cerca de 1.200 municípios. Por que eu não estou falando de cidades? Porque no Brasil o conceito de cidade ele está ligado à área urbana. Então muitos destes municípios eles têm vários distritos e que as pessoas comumente chamam de cidades. Então o município aqui nós estamos considerando a sede político-administrativa de determinada área geográfica, ok? Bom, quanto à população, a região Sul já tem uma população razoável. Ela é a terceira do país, 14% dos 208 milhões de brasileiros, por volta de 29 milhões de brasileiros moram na região Sul do Brasil. Só duas são mais populosas que elas. Quem seriam as duas? Na ordem, o Nordeste, que é a segunda mais populosa, e depois vem o Sudeste, que é a mais populosa. Outro destaque é a população indígena. Embora, quando a gente estuda a história da região Sul, a gente vai perceber uma grande participação da população indígena, sobretudo Tupi-Guarani, mais ainda os povos guaranis, mas essa região ela teve uma história muito ligada ao genocídio, à escravidão, ao massacre dos índios. Por isso, infelizmente, ela é a região que tem menos índios de todas as do Brasil. O Brasil hoje conta com cerca de 900 mil índios. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, era entre 5 a 15 milhões de indígenas. Hoje nós não temos nem 900 mil. O Sul, que era uma área indígena nativa dos Guaranis, sequer tem 79 mil índios. É a menor população indígena do país. Um destaque, sem dúvida nenhuma, do Sul é a sua população urbana, né? Ela está na média brasileira, é a terceira região mais urbanizada do país, após a região centro-oeste e após o sudeste, mas é uma urbanização bastante elevada, 85% da população, que é a média brasileira. Então, um número bem significativo, mostrando que o Brasil ele depende muito das atividades do setor econômico que se desenvolve nas cidades, a industrialização, que é o setor secundário, e o setor de serviços, que é o setor terciário. A densidade demográfica, que é um número que a gente obtém fazendo um quociente, uma divisão entre a população e a área, é bastante significativa. O Sul tem o dobro da densidade demográfica do Brasil. O Brasil tem cerca de 25 habitantes por quilômetro quadrado. A região Sul tem o dobro, 50 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, embora seja uma região de área pequena, a sua população, quando comparada, é bastante grande. Ok, pessoal? O crescimento vegetativo já mostra que no Sul nós temos alguma diferença em termos de comportamento da população. E isso pode ser atribuído, além do nível educacional mais elevado que a média brasileira, o nível cultural, claro, a grande presença dos imigrantes. É uma região que é marcada em
todo tipo de paisagem que você nota, ela é marcada pela presença do imigrante. Tanto é que em termos de crescimento demográfico, de crescimento populacional, de crescimento vegetativo, no período que a gente considerou aqui, os censos de 2000 e de 2010, o Sul crescia a um nível muito satisfatório de 0,9% ao ano, enquanto o Brasil crescia na faixa do 1,3% ao ano. Então a gente vai notar que a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por casal, é menor. Isso tem que ver porque a mulher lá na região sul é muito ativa, trabalha e compõe a renda da família, por isso o número de filhos por casal é menor, isso vai se refletir, obviamente, no crescimento vegetativo. Outro dado bastante importante, esse no que tange à saúde, a região sul, apesar do seu elevado nível sociocultural e de renda, ela tem a terceira maior rede hospitalar pública do país. Os hospitais da rede SUS, do Sistema Único de Saúde, atendem muito bem a região. São 1.029 hospitais da rede SUS. O Brasil possui 6.315 hospitais da rede pública. Ok? 6.315. O Nordeste, por ser uma região muito pobre, tem uma quantia de hospitais superiores ao Sul. E a região Sudeste, por ter uma população maior, por ser mais rica, por ter um maior peso político e econômico, é a que tem o maior número de hospitais. Só que esse número de hospitais, 1.029, para uma região que tem 1.200 municípios, isso quer dizer que praticamente todos os municípios da região sul contam com pelo menos um hospital. E aqui a gente, obviamente, está levando em consideração os hospitais públicos e não levamos em consideração os hospitais particulares. E por quê? Porque os impostos que nós, como trabalhadores, arrecadamos, eles têm que ser destinados, por exemplo, à saúde. Então, por isso, o número de hospitais é bastante importante. Gente, eu comecei a fazer uma análise da região sul com vocês. Há uma outra parte da lousa, mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Hoje só foi, então, um cheirinho, um sabor do que será o nosso curso de Geografia do Paraná. Em março, a gente vai para aquela segunda lousa, analisa um pouco mais da região sul. Depois nós vamos dar algumas outras características, né, que não sejam tão numéricas, tão estatísticas da região sul, para depois, num terceiro momento, começar a analisar exclusivamente esse território paranaense. Eu espero que eu vou preparar vocês com muito carinho, com muita competência para enfrentar os vestibulares lá da região do estado do Paraná, estadual de Ponta Grossa, a Federal do Paraná, estadual de Londrina, estadual de Maringá, entre outras que vocês escolherem. Gente, tudo de bom para vocês, um abraço, não se esqueçam, curtam por favor, compartilhem, se inscrevam. Quanto mais vocês interagirem com o canal Geomasa, é óbvio que eu vou crescer, ele será disseminado no YouTube, na internet, e nós teremos condições de dar aulas de maior qualidade, mais curso, mais tempo na rede. Um abraço, acompanhe a Geografia do Paraná, até a próxima.